Este pequeno livro, A Sintonia da Riqueza, nele contém um conteúdo que eu tenho certeza. Qualquer pessoa que descobrir este segredo, a vida dessa pessoa mudará para sempre. Eu tenho este livrinho, o conteúdo contido nele, como uma flor que ainda está desabrochando. O entendimento, a compreensão contida neste livrinho, que contém esse grande segredo, acredito eu que é o maior segredo da humanidade. Tudo aquilo que, todo o evangelho, todo o investimento de Deus é para que o homem possa entender a sintonia da riqueza. Eu tenho contado um caso, um testemunho na verdade, que aconteceu comigo, que ajuda bastante a entender o conteúdo deste livro. O caso de uma senhora que estava em sua casa, despachada dos médicos, com câncer. E aquela senhora, diante do seu desespero, da sua dor, obviamente ela não tinha mais esperança, no caso, os recursos da medicina não lhe davam mais esperança, e aquela senhora mandou me chamar. E eu lembro que ao terminar a nossa reunião da noite, nós fomos até a casa daquela senhora. Quando eu cheguei, que entrei no quarto daquela senhora, vi aquela senhora praticamente sem vida em cima de uma cama, muito pálida. Ela era uma senhora grande, bastante magra. E eu pensei comigo, Senhor, o que fazer em uma hora dessa? Me dá uma direção. E ali, naquele momento, me veio uma palavra aqui em Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15, muito conhecido, mas procure entender este segredo que está contido aqui nessa passagem, que é similar, obviamente, em todas as outras áreas contida no livro. O verso 15 do capítulo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão ou expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Foi essa parte aqui que eu usei. Diante dessa palavra lida diante daquela senhora, eu fiz a seguinte pergunta para ela. Eu disse, senhora, a senhora acredita em Deus? E ela disse sim. A senhora acredita em Jesus? Ela disse sim. A senhora acredita na Bíblia como sendo a palavra de Deus? E ela disse sim. Então, sendo assim, senhora, significa que o que está escrito na Bíblia é a verdade de Deus, está contida nela, nas escrituras, nessas palavras, nessas declarações. A sua honra, a sua dignidade, o seu prestígio, o seu poder e tudo que Deus é, a sua palavra é, porque ele responde por ela. Então, senhora, sendo verdade o que nós acabamos de ler, lá está escrito, pelo Deus que não mente, por Jesus, que esteve nesse mundo, disse, se colocar as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. Então, senhora, eu lhe pergunto, a senhora acredita que isso aqui é uma mão? Ela disse, eu acredito, eu sei que isso aí é uma mão. Senhora, vou repetir, a senhora tem certeza que a senhora acredita que a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade e que nela tem a honra e o poder de Deus? Ela disse sim. Então, sendo isso verdade, significa que o que falta para a senhora ser curada é eu colocar a mão, porque ele disse, se colocar as mãos, serão curados. Depois das mãos serem colocadas, não existe mais questionamento. Aí já uma certeza. O se é no que se diz respeito a colocar as mãos. Se colocar as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. Então, concernente
A cura é certeza. Então, senhora, se Jesus não mente, se essa palavra é verdade, a senhora já deve agradecer, porque a senhora vai ser curada agora. Diante desse questionamento, desses argumentos, eu coloquei as mãos sobre aquela senhora e eu repeti: a senhora está sentindo que eu estou colocando as minhas mãos sobre a senhora? Ela disse sim. A senhora tem certeza que eu impus as minhas mãos sobre a senhora? Ela disse: eu tenho certeza, porque eu estou vendo e porque eu estou sentindo. A senhora continua crendo que a palavra é confiável? E ela disse sim. Então, diante desses argumentos, diante da confissão daquela senhora, eu executei a seguinte oração: Senhor, conforme diz a tua palavra, eu declaro essa senhora curada. E ali depois eu expliquei para aquela senhora o seguinte: eu disse, senhora, eu vou lhe explicar algumas coisas que eu vou pedir para a senhora manter firme essa confissão. Sendo a senhora uma autoridade sobre a sua vida, porque Deus conferiu autoridade a Jesus, o reino a Jesus, e ele, Jesus, disse: o reino que o Pai me confiou, confia a vós. Isso na prática significa quando Jesus disse em Lucas 10, o verso 19, eis aí vos dei poder e autoridade. Então, senhora, sendo a senhora a maior autoridade sobre a sua vida, a senhora não retire a confissão da cura, mesmo que a senhora ainda sinta alguns sintomas após a oração, após eu sair daqui, mas a senhora continue falando: segundo a palavra de Deus, eu estou curada. Porque ele disse que se colocar as mãos nos enfermos, ficaria curada. E eu tenho certeza que um homem de Deus veio aqui e colocou as mãos sobre mim. E qualquer homem que crê na palavra de Deus é homem de Deus, né? Então, mantenha essa confissão. Eu pedi para aquela senhora, se eu não estou enganado, 5 dias. Com 3 dias, aquela senhora estava na igreja, já andando, e aquela senhora está viva hoje. Então, aonde está o segredo que está contido aqui nesse livro, contido aqui na Bíblia? Observe o nome do livro: A Sintonia da Riqueza. Onde está o segredo? Vamos lá. Vamos para o primeiro estágio daquela senhora. Aquela senhora, ao estar com câncer, qual é o nome que o câncer tem? Qual é o prestígio que o câncer tem? Qual é o teor de confiabilidade do seu poder destrutivo que as pessoas têm dele? Então, o câncer, quem tem câncer, se escapar é uma sorte. O câncer, quando vem, ele mata, ele não brinca. Então, dependendo do nome que tem tais doenças, até que ponto ele é cruel, até que ponto ele, quando ele vem para fazer, ele faz. Então, a partir dessa conquista que esse mal faz, que esse mal tem, desse poder destrutivo, causa um impacto negativo nas pessoas. Então, por seu câncer, por ela ter certeza que ela estava sentindo sintomas no seu corpo, por ela ter ouvido da medicina que não tinha solução, então tudo isso ia agravando e fez com que ela estivesse nessa sintonia da dor, sintonia da morte, sintonia do desespero, porque era isso que aquela senhora estava matando. Aquela senhora estava sentindo sim no seu corpo os sintomas da doença, da dor, mas o que de fato estava mais matando aquela senhora, que é o que mata todas as pessoas, é o medo do câncer, ou se fosse outra doença compatível com o pavor, com o teor de credibilidade que as pessoas dão a tais doenças. Compatível é o tamanho do medo, da dor, da angústia, do desespero. Então aquela senhora, ela estava nessa sintonia da morte. Era questão de dias para a morte consumar, porque ela não tinha escape, porque ela estava entregue, porque ela estava naquela sintonia da dor, da morte, do sofrimento. Não tinha jeito. Então o que foi que fez aquela senhora vencer o câncer? O que fez aquela senhora vencer o câncer? Primeiramente, por ela já ter recorrido aos médicos, porque vamos imaginar, se o senhor quiser orar por mim, pode orar, tanto faz quanto tanto fez, pelo menos se não fazer bem,
mas mal não vai fazer. Neste caso, já aconteceu comigo algumas vezes, a pessoa tratar a oração dessa forma, eu nem faço oração, porque isso não vai servir para nada. Então, por aquela senhora já ter recorrido à medicina e não ter encontrado a solução que ela esperava, então ela ali se tornou a única esperança. Então veja que ela já está preparada, é como se uma terra já tivesse sido preparada para receber a boa semente. Ali ela já estava preparada para dar toda a atenção, toda a esperança, toda a sua força, todo o seu foco naquilo que seria a última esperança da sua vida. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, diante do argumento que o Senhor Jesus, que o Espírito de Deus me inspirou, e no argumento não tinha espaço para dúvida, porque se ele disse, se colocar as mãos dos enfermos, estes serão curados. Se ele não mente, diante do argumento e diante da força espiritual que estava sobre a minha vida, aquela senhora conseguiu dar credibilidade, colocar a sua confiança, colocar a sua esperança com mais intensidade na palavra de Deus, na palavra da cura, na palavra da salvação, mais do que até então ela estava dando credibilidade à eficácia do câncer. Aquele a quem nós o reconhecemos como maior do que nós, como superior a nós, aquele é o nosso Senhor. Então, até eu chegar em nome do Senhor Jesus, trazendo esses argumentos, o Senhor daquela senhora era o câncer. Era o que ela temia, era o que estava dominando ela. A partir do momento que ela ouviu e ela concentrou, que conseguiu dar essa credibilidade, essa confiança à palavra, a partir dali, o Senhor dela passou a ser o Senhor que deu a palavra. E ao mesmo tempo, ela desconectou da frequência da morte, da frequência que acessava ela ao câncer, e acessou a frequência da vida, a frequência de Deus. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o segredo deste livro, que ainda é como uma flor que está desabrochando. Esse livro já se encontra na Amazon, viu? O conteúdo desse livro que está desabrochando, tanto no meu entendimento, como no entendimento todo, para que as pessoas possam entender isso. Nós somos semelhante a um aparelho de televisão, por exemplo. Não tem diferença. A diferença é que o televisor, o aparelho de televisão, ele reflete a imagem daquela operadora, daquele canal, compatível com a frequência da sua sintonia. E aí reflete aquilo que está passando lá, entra na sintonia e reflete aqui no aparelho. E no nosso caso nós refletimos em nossas vidas aquele bem, aquele benefício, aquilo que nós estamos em sintonia com ele. Se nós estamos em sintonia com a fraqueza, com a pobreza, com a escassez, nós pode trabalhar como diz a minha mãe até hoje. Pode trabalhar igual Emboá, porque tem muita perna, né? Assim, ela dizia assim, pode ter perna igual Emboá, porque quem tem mais perna, obviamente, se entende que corre mais, né? Mas não é o caso do Emboá. Emboá é um gangugi, né? É um inseto que tem, acho que em todo o Brasil. Então, quando você, compatível com a energia que você está, né? A ciência quântica fala frequência, né? Fala a sintonia, fala vibração, frequência, mas dá no mesmo, entende? Então você, ao entender isso, você entrar em sintonia com a riqueza, com a saúde, com a paz, você reflete, porque nisso você entra em conexão diretamente com o Todo-Poderoso, com Deus, e você é simplesmente uma extensão de Deus. Você é um aparelho que reflete ou a fonte da vida ou a fonte da morte. É Jesus e o diabo. É a vida e a morte.
Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, não deixe de clicar naquele sininho para receber em primeira mão todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, tá ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo.